Olá, eu sou César Vanus, repórter, e este é o programa Percepção. Programa que hoje tem a satisfação de trazer como convidado Obrigado. o arquiteto Marco Antônio Maldonado, que é um estudioso de fenômenos transcendentes. Exato. Investigador na área ufológica, pesquisador de campo e integrante de numerosas organizações ao longo da vida, não é isso? Exato. Que se dedicaram a recolher informações sobre esse instigante fenômeno do disco voador. Exato. Marco Antônio, eu gostaria de saber como é que você enveredou por esse terreno da pesquisa. Uma boa pergunta. Bem, na minha família é uma família de fundamento espiritualista, né? Meu pai era maçom, grau 33, hermetista, pertencia aos Templários, que até hoje existe a organização dos Templários secreta, dos Templários, que é secular, né? Ou milenar, né? Exatamente, milenar. Então meu pai pertencia a tudo isso. E lá em casa nós éramos alfabetizados muito cedo, aos 5 anos, dentro de casa mesmo. Então aos 6 anos já lia tudo. E eu lia Flash Gordon, que era o meu gibi preferido. Então o espaço... Abra-se um parênteses para dizer que era o gibi preferido de toda uma geração, embora as restrições que educadores e pais faziam aquele tipo de leitura, né? E aquilo era dito como ficção, para mim não era. Então aquilo pulava na minha mente coisas incríveis. E eu tinha muitas perguntas a fazer. Eu tive em casa o respaldo do meu pai, da minha mãe, e meu pai me respondia tudo que eu perguntava, ao nível do meu intelecto de criança. Isso é entendimento, né? Como menor e quieto com perguntas. Exato. Né? Quando eu comecei a perguntar coisas do céu, ele falou que não era céu, era espaço. Aí que eu vi a palavra espaço, a minha mente deu um pulo. Viu a dimensão tão grande que era isso. E aí fui perguntando e fui ouvindo. Naquele tempo falava-se em pires voador. Pires voador. Pires voador. Você está se situando a que época da história? 1948. 1948. Eu tinha 6 anos, eu nasci em 42, tinha 6 anos de idade. Aí depois veio prato voador e disco voador. Mas em 49, meu pai me falou sobre um incidente em Roswell, que aconteceu alguns anos antes. Que é um incidente referencial na crônica ufológica mundial, né? Mundial, Então aquilo abriu a minha mente. E meu pai comprava a revista O Cruzeiro, a revista importantíssima na minha formação, no meu caminho da ufologia. Era a publicação mais difundida que existia. Do gênero do Brasil tudo, naquela época, né? E lá, aí então, quando foi início de 50, eu entrei na ufologia, quer dizer, eu iniciei a ufologia em 48, mas em 50 eu mergulhei de cabeça. Que é a revista O Cruzeiro, veio muitas reportagens, né? E vinha tudo na revista O Cruzeiro. Aliás, só para o telespectador saber, o telespectador que não é dessa época da revista Cruzeiro, revista Cruzeiro, depois de um incidente ufológico na Barra da Tijuca, claro, inclusive veio lá, acompanhei. Ela mergulhou fundo. Acompanhei naquela época. Na documentação do assunto, levantando tudo quanto se produzia no mundo em matéria de informação a respeito dos discos voadores. Inclusive chegou a publicar um trabalho completo, na íntegra, produzido na Escola Superior de Guerra pelo coronel João Adil de Oliveira. Exatamente. Trabalho esse que eu possuo nos meus guardados. Inclusive acompanhei todo o caso de Trindade no Cruzeiro. E aquilo tomou a minha cabeça, né? E aí, inclusive, aconteceu fatos, um repórter da revista O Cruzeiro disse que pôs um na Barra da Tijuca. Aí mostraram, depois de muitas fotos, um disco voador no céu, o repórter declarando que ele forjou. Ele pegou um negão daqueles gigantescos lá, forte para danar, com um prato de bateria, que é prato, e jogava aqui para cima, e ele fazia foto em várias posições.
E aquilo envolveu todo o Brasil naquilo. Eu fiquei muito chateado, porque eu acreditei naquele negócio. Ele mostrou depois aquilo lá. Isso foi só para poder incrementar o assunto ufologia. E daí eu não parei mais. Aí eu comecei a pegar literatura. Meu pai comprava livros para mim, do assunto, tipo cartilha, né, coisas iniciais. Comecei a ler. Mas quando eu fui na década de 60, já estava até o pescoço. Na década de 1955, nós mudando de Divinópolis para Montes Claros, que é a minha terra natal. Meu pai era comerciante de material elétrico, mexia nessa área. Então, nós estamos de volta para Montes Claros. E no trem, indo para Montes Claros, minha mãe com nós, meu pai ficou em Divinópolis, foi meu primeiro avistamento. Era um avistamento mesmo? De avistamento real. Era um objeto esférico? 5 horas da manhã, quando tem dormido dentro do trem. Depois que vai para Montes Claros, tem a cidade de Curvelo, Corinto, Engenheiro Navarro, Engenheiro da Labera e a região de plantação de cana-de-açúcar. Então o trem passando na beira de um canavial, 5 horas da manhã, com o dia clareando, minha mãe estava eu, a minha irmã do banco sentado, minha mãe me cutucou nas costas, cutucou minha irmã, fez assim, olha lá. Quando nós olhamos uma nave sobrevoando em cima do canavial, fazendo movimentos, e o sol refletindo nela. Eu estava nascendo. Foi uma visão maravilhosa, uma coisa assim poética. E ficamos lá por alguns minutos, porque o trem foi andando e a gente foi perdendo a visão, né? Porque inclusive o leito da ferrovia estava numa altura em que o canavial estava um pouco mais baixo. Depois o leito da ferrovia baixou, a cana subiu, a gente não conseguia ver direito. Mas vim por alguns minutos, uma visão maravilhosa, uma paz danada. Minha mãe dizia, calma, calma, vocês têm que absorver isso ao máximo. É pro resto das suas vidas. Olha só que cabeça, minha mãe era uma cabeça incrível, muito espiritualizada, as coisas de pensar dessa maneira. Então nós absorvemos o que podia, a gente sugou aquela nave. Ele entrou para a mente adentro, para o inconsciente da gente. Bem, fomos para Montes Claros, e nessa vivência de 55 a 60 eu vim para servir a base aérea em Belo Horizonte. Foi 5 anos incríveis de convivência, já na minha cabeça do esquador. Quer dizer, você atuando na base aérea como militar, né? Eu entrei como soldado, como recruta, né? Sei. Mas eu vim para a base com um monte de coisa na cabeça. Aqui em Montes Claros, de 55 a 60, nós mergulhamos, eu e uns primos meus lá. Eu tinha um tio que era farmacêutico, de muito conhecimento. Então, aí surgiu o primeiro Sputnik. Ficou louco aquele negócio. Aí, e fundou-se a NASA em 59. Aquilo subiu na cabeça. E nós, nesse período, desses poucos anos, conhecemos o famoso Montalvão, em Montes Claros. Meu tio representava Texaco. Todo mundo tinha contato com ele. E ele sabia dessas coisas esotéricas. Explicar que o Antônio Montalvão foi um cidadão vinculado a essa pesquisa de fenômenos transcendentes. Exatamente. O Antônio Lopo Montalvão. A investigação dele levou a adquirir uma certa notoriedade. Exatamente. Nesse meio. E ele hoje dá nome a uma cidade. Exatamente. Né? A cidade, naquela época eu conheci, ele estava fazendo a cidade ainda. A cidade é Montalvânia. Montalvânia. Aí ele estava fazendo a cidade, conhecemos ele fazendo a cidade. E nos contou sobre os fenômenos ufológicos de lá. Naquele tempo você falava de ufologia, disco voador. Nos contou fenômenos que aconteciam lá. Passava naves de noite, bólidos de luz, estava na montanha, sumia e tal, que tinha uma civilização intraterrestre lá. Então a nossa cabeça explodiu de informação, aquele homem, que virou para a gente um ídolo. E a gente lá, então, e como seguimos a informação de foguete, que a Rússia lançou foguete, Sputnik, fomos pegar foto, a coisa toda, resolvemos fazer um foguete. Aí criamos um grupo chamado assim, NEPA, Núcleo Experimental de Projetos Aéreos. Ficamos famosos na região, aqueles meninos lá, eram 6. Eu, meus primos, tudo assim, intelectual, cabeça. Eu era projetista, já projetava. Depois tem os foguetes, fizemos o foguete, o X1 que explodiu. Como é que vai subir? Tem que ser combustível sólido. Como é que fazer isso? Aí nosso tio, que era farmacêutico, nos ensinou. Pega pólvora, pega salito, pega enxofre e tal.
algo absoluto, molha, soca, cuidar para não explodir, numa cápsula de aço. Pegamos um amortecedor de carro naquela época, um peso danado, e fizemos o primeiro foguete que explodiu na base de lançamento. Fizemos uma mistura errada, mas deixamos longe. Põe um estupim bem comprido, né? Comprava um estupim naquela época, era fácil. Então, aí o X2 subiu. O meu tio tinha uma casa muito bom, um quintal gigantesco. Lá no fundo do quintal, tinha um galinheiro lá, montamos a nossa base de lançamento lá. O X2 subiu, mas o vento virou o bico dele. E ele desceu, caiu num quintal de uma casa lá e tal, a polícia foi lá, aquela história toda e tal, coisa de menino, né? Aí fizemos o X3, aí nós fomos para a montanha, fiz as varas de pescar como base de lançamento, tudo arrumado direitinho, e vi aqui no foguete, quando a Rússia soltou o foguete, falei que fumaceiro no chão que cobriu o foguete e saía subindo. Aí pensando, olha o diesel. Meu primo deu ideia, meu tio endossou, colocamos uma bacinha no chão com óleo diesel, foguete na base, com estupim comprido. Quando ligamos que o fogo chegou no foguete, que pegou o fogo, uma cápsula de aço desse tamanho, um amortecedor desse tamanho, cheio de carga. O foguete tinha 2 metros de altura, já. Estávamos lá em cima, né? E ele subiu, e quando o jato bateu no chão, no óleo diesel, daquele fumaceiro, cobriu o foguete. E saiu lá em cima, assim, fantástico. Fantástico, nunca fizemos foto de nada. E aí o foguete subiu, e depois que acabou a carga, deve ter subido mais ou menos que uns 500 metros de altura. Aí ele então torceu lá e caiu na mata, perdemos ele. Depois achamos um tempo depois. E a gente não podia perder o foguete. Então eu criei foguete com 3 estágios. Porque o foguete russo tinha estágio. Né? Fomos ler literatura a fundo sobre aquilo. Então fiz com 3 estágios. Quando o estágio queimava, aí pegava fogo no outro estágio, que quando o jato funcionava, expulsava o pedaço de baixo, continuava subindo. E chegando no 3º estágio, para não perder o foguete, abriria um paraquedas. Eu fiquei a portinha com a mola, com uma borracha e tal, funcionou e desceu de paraquedas do foguete. Vocês aprontaram tudo isso? Fizemos lá. Indicando o interesse que tinham pelas coisas do espaço justamente no começo dessa era astronáutica. Exatamente, aí nós vivemos intensamente. Quer dizer, vocês como garotos, moradores num burgo mineiro, brasileiro, fascinados com aquilo, imaginaram assim, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Vamos no mesmo rastro. Vamos no mesmo rastro. Lia pesquisar, meu tio ajuda para muita gente. Muito curioso, muito interessante. Então, acontece que aí correu na cidade a nossa fama. E na cidade, naquele tempo, as linhas aéreas só postavam lá Douglas, em Montes Claros, né? Então tinha a Real Aerovias e Nacional, 3 empresas de aviões, né, que usavam Douglas, pousavam lá. E os pilotos dormiam no hotel da cidade para viajar no outro dia. Aí os pilotos nos procuraram, souberam da gente. A gente foi uma maior vitória da paróquia, pilotos de avião, que era um negócio de louco, Douglas, né, avião maravilhoso, para começar no hotel. A gente ia no hotel quase toda semana, bater papo com os caras lá, contar nossas experiências. Aí eu falei assim, gente, tem que participar de uma coisa maior. Tem que fazer agora um disco voador. Marco Antônio, eu peço a você que estabeleça uma pausa aí, porque o papo com você é um papo tão rico em informações que eu presumo que nós tenhamos que dar continuidade num outro momento. Claro. Então nós interrompemos hoje aqui, entendeu? Para dar sequência de coisas. Tá certo. Até sempre.